E é bom quando a gente pode, então, falar isso aí para as pessoas verem que isso está na própria palavra de Deus. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, João, por exemplo, ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação, perdão dos nossos pecados. Olha que coisa linda e que coisa maravilhosa, né? E aí também está escrito assim, Paulo escrevendo aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, comigo, com você, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos amou porque nós somos santos. Cristo não morreu por nós porque nós somos bonzinhos. O amor de Deus é tanto que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nisso está o amor, que não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos tem amado primeiro, antes de tudo. Aí Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Olha que coisa linda, né? Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, não. Deus nos deu espírito de fortaleza, de gente forte, de amor e de moderação. Por isso que o amor não pode ser espetaculoso. O amor ele não pode ser espetaculoso, como diz lá, né, o pessoal lá, os muçulmanos, né? O amor não pode ser espalhando a corrupção, que dão um nome de amor para muita coisa que não é amor. Porque o amor, além de ser verdadeiro, sincero e divino, é uma coisa que tem moderação, uma coisa que sabe se portar. Daqui a pouco nós vamos falar lá, né, de Paulo quando escreve aos Coríntios, né? O amor, ele é moderado. O próprio João, né, ele ainda fala, né, escrevendo a carta, a primeira carta, João ele fala assim, olha bem para você ver que coisa linda, né? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Quando que é perfeito o amor, então, na minha vida? É quando Deus está na minha vida. E como que eu sei que Deus está na minha vida? Quando eu amo o meu próximo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E ele ainda fala mais, ele diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, o medo. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, ele presta atenção para você ver como que muita gente fala de Deus, fala do amor de Deus, fala que tem Deus, fala que ama, mas pela palavra de Deus aqui, se ele for confrontar, talvez a resposta é que ele não ama. Porque quando João termina essa frase, ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João diz assim, que ninguém viu a Deus.
E se nós nos amamos uns aos outros, então nisso está a perfeição e nisso Deus está em nós, e então há o amor em nós por essa razão. E aí João, ele vem aqui, quando ele termina essa linha de raciocínio dele, ele vem e diz assim, olha, se alguém fala que ama a Deus, mas ele odeia o seu próximo, essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa é mentirosa. Não está perguntando se o próximo, quem é o próximo, não. Quem é o próximo? O meu próximo aqui hoje, mais próximo de mim que hoje é o Erwin. Quem é o meu próximo no dia a dia? As pessoas que moram comigo. E depois, os meus vizinhos. As pessoas com quem eu trabalho. As pessoas que vão à igreja comigo. O próximo é aquele que está próximo. Não tem que ficar explicando, não. O próximo é o próximo. O próximo é aquele que está ali do seu lado. Talvez quem está do seu lado é aquela pessoa que você não conversa com ela há muito tempo. Talvez a pessoa que é o seu próximo é aquela que está do seu lado, é aquela que você fala mal dela. É aquela que você finge que não vê. É aquela que você sabe que está até passando alguma necessidade que você poderia ajudar e você não ajuda. Então João vem e fala assim, você fala que ama a Deus e age dessa maneira, então você é um mentiroso. Não tem amor em você, não. O que pode ter em você é muitas outras coisas. Nós podemos falar assim de paixão. Podemos falar de interesse. Você se relaciona com alguém enquanto é do seu interesse. Enquanto você vê alguma perspectiva. Enquanto você pode levar alguma vantagem, pode ganhar ou levar algo. Porque está ali. Então aí você fala, até meu amigo, é meu próximo, está do meu lado. Não, o próximo é o próximo. Não interessa quem esteja do seu lado, como que ele é, como que ele vive, como que ele pensa. Olha, eu vou te dizer aqui, eu não peço nem ninguém para concordar comigo, eu estou dizendo o meu pensamento. É assim, ó, o seu próximo, não interessa para que time que ele torce, não interessa qual é a cor dele, não interessa qual seja a opção sexual dele, não interessa qual que é a condição social dele, não interessa qual que é a ideologia política dele, não interessa de qual partido ele seja, não interessa se ele é bonito ou se ele é feio, se ele é novo ou se ele é velho, não interessa, o seu próximo é seu próximo, você deve amar o seu próximo. A gente não quer dizer que você tem que concordar com ele, que você tem que apoiar, que você tem que bater palma, não. A gente pode divergir, nós divergimos muito uns dos outros, mas nós temos que amar o nosso próximo. Nós não podemos fazer nenhum tipo de acepção de pessoas, porque Deus é amor. E Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus age dessa maneira, a luz do amor de Deus vem sobre essa pessoa e Deus transforma essa pessoa. Se ela está pecando, ela para de pecar. Se ela não vive na direção da palavra de Deus, ela passa a viver. Porque Deus nos amou sendo nós também pecadores. Olha, se um dia eu fosse contar o meu testemunho de vida, da minha conversão ao Evangelho, aqui no rádio, muita gente ia se assustar. Eu sei de onde Deus me tirou. Uma certa vez, Jesus estava conversando com seus discípulos, e a Bíblia fala que, aí ali conversando, Jesus chegou num determinado ponto da conversa, que Jesus disse assim, quem é que ama mais? E aí a conclusão foi assim, aquele que foi mais perdoado, ele ama mais. Por quê? Porque ele sabe de onde ele veio. Aquele que mais é perdoado, ele vai amar mais. Por quê? Porque ele sabe qual era a condição dele, de pecado, de pecador, de miséria humana. Então o amor é isso. O amor é isso. Quem ama mais é aquele que mais foi perdoado. E o maravilhoso é que Deus ama e perdoa a todos. Deus não rejeita ninguém que vai até Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Olha, eu quero, caminhando já aqui para a mensagem, né, de hoje, eu quero colocar uma música. Ela tem uma ministração um pouquinho antes, mas é uma coisa muito linda e muito maravilhosa. E aí eu quero dizer para você o seguinte nessa tarde. Para você existe o céu e existe o inferno? Tem muita gente que fala que não, né? O céu é aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo. Eu quero te falar que por melhor que aqui seja, o céu é muito melhor. E que por pior que aqui seja, o inferno também ainda é muito pior.
O céu existe, o inferno existe. Até pior do que o inferno, ainda tem o lago de fogo, onde o próprio inferno, a morte, o pecado e tudo será lançado, conforme está escrito em Apocalipse. Mas eu quero te falar aqui de amor. Eu não quero falar de inferno, eu quero falar de céu. Eu não quero falar de ódio, de briga, de contenda, de rixa, de rivalidade, de A, de B, não. Eu quero falar de amor. De amor. Então eu quero dizer para você que o céu existe. E lá no céu nós vamos ter a excelência da revelação do amor de Deus, porque nós veremos o Senhor. Se até hoje ninguém viu a Deus, então nós veremos o Senhor face a face e o veremos como Ele é. Como Ele é. E aí eu quero dizer para você o seguinte: se não existisse esse amor, o céu não existiria. Se esse amor que eu estou falando para você aqui hoje, se ele não fosse verdadeiro, real, se ele não existisse, o céu não existiria. Os pássaros não estariam voando. As estrelas, que eu disse ainda há pouco, não existiriam. O oceano se secaria. Você consegue imaginar o oceano sem água? É a mesma coisa de você imaginar, então, que não existe amor. Existe amor. E se isso não for amor, o grupo Louvor Aliança canta essa música, e eles têm uma ministração assim introdutória, é uns 1 minuto e meio a introdução. É muito bonito o que o líder lá do grupo Louvor Aliança, ele fala sobre esse hino, e que já vai nos preparando até para a mensagem de hoje, que fala sobre essa questão do amor. Então nós vamos ouvir esse hino agora, e você vai ver que se isso não for amor, se esse Deus maravilhoso que nós estamos anunciando, se esta palavra de vida do programa aqui do nosso amigo pastor Ricardo, se essa palavra de vida não fosse verdadeira, então tudo seria mentira. Mentiroso é aquele que fala que ama a Deus e odeia, persegue, faz e fala mal do seu próximo. Amém? Se isso não for amor. Vamos lá. Primeiro livro de Coríntios 13. Irmãos, tem uma mensagem. Sentimento que leva a desejar o bem ao próximo. Isso mesmo, minha prima. Falou e disse, viu? E já que estamos falando de amor, usando as palavras dele aqui, né? O meu primo, o Marcos Malta, então acho que ele está dizendo que o amor para ele é isso, né? Ele está mandando aqui a expressão de amor, né? Ele está falando assim, manda um abraço para Úrsula, a namorada, né? E para Dona Evanda, a sogra. Tá aí, ó. Vou pegar carona, viu, Marcos? Que eu gosto muito de todas as duas. Vai o meu abraço, vai o seu abraço e vai o meu também. Para Úrsula e para Dona Evanda. Um abraço para elas também aí. Eu quero deixar aqui um abraço para toda a minha família, para todos os meus amigos de Belo Vale, de onde quer que, né, que estejam aí me ouvindo. Eu quero deixar o meu abraço para todos vocês. Falando tanto de amor aqui, né? Deixar um abraço e um beijo bem especial para minha querida esposa, para Kátia. E também um abraço para os meus filhos, Lucas e Clara, minha mãe, a Fezinha, as minhas irmãs, Tânia e Mônica, os meus sobrinhos, Pedro e Larissa, e todos os demais familiares, ok? Um nosso abraço para todos vocês aí, ó. A irmã Graça Dias também está deixando, né, o recado dela, lá do conjunto habitacional, lá no Ipanema. A Luana, lá do centro, lá de Belo Horizonte, também está mandando aqui o boa tarde dela. Está lá do centro de Belo Horizonte também, ouvindo o programa aqui conosco. Que bom. Vamos então para a mensagem dessa tarde. Nós vamos terminar o programa hoje, depois que terminar o programa, nós vamos seguir uns 5 minutinhos ainda, falando aqui de amor, já com o programa, o programa Palavra de Vida já terminado, por causa do tempo que nós estamos com ele aqui, mas vai ser muito lindo e muito maravilhoso também. Nós vamos terminar o programa hoje aqui, né, falando muito de amor ainda. E vamos continuar falando de amor. Mas eu quero ler para você, né, que está aí na sua casa agora, o que está escrito pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Sem delongas, diz assim a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo.
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E avançando lá para o versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, os três, mas o maior de todos é o amor. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor nessa tarde, que o Senhor esteja agora visitando e abençoando cada ouvinte do programa, abençoando a sua família, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho. O Senhor esteja abençoando, ó Deus, os que estão no leito da enfermidade, trazendo cura. O Senhor possa estar abençoando os que estão aprisionados, sejam em cadeias terrenas quanto em cadeias espirituais. Que o Senhor possa trazer liberdade ao coração de todos. Que o Senhor possa trazer paz, harmonia, felicidade, amor a todos os nossos corações, no bendito nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre amor. Precisaria, de vários programas. Precisaríamos ficar aqui muito mais tempo para falar sobre amor. Falamos aqui hoje sobre o amor eros, sobre o amor estorge, o amor fíleo, o amor ágape, o amor erótico, o amor fraterno, o amor da amizade, o amor de Deus. Mas agora eu quero falar com você sobre esse texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto, ele estava muito inspirado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas cantam, essa passagem, até o Legião Urbana, o Renato Russo, gravou a música, que é esse texto. Tem gente que fala assim, mas isso aqui não... o apóstolo Paulo, ele diz assim: importa que o evangelho seja pregado, não importa como nem por quem. O evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Importa que o evangelho seja pregado. Essa música, por exemplo, ela é 1 Coríntios capítulo 13. Ela fala o texto bíblico, falando sobre o amor. Muita gente ouviu, canta em casamento, É uma letra que ela é linda porque ela é bíblica. E aí muita gente até canta sem saber que está na Bíblia. É isso que eu acabei de ler aqui agora. E aí eu quero destacar algumas coisas sobre essa questão do amor aqui agora. Eu quero destacar algumas coisas que nós lemos. Por exemplo, aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, se eu falar a língua dos anjos, se eu falar todas as línguas dos homens, todos os idiomas que existem, e se eu ainda falar a língua dos anjos, línguas espirituais, mas se eu não tiver amor, eu sou a mesma coisa de um sino. É um metal que soa, mas não tem essência, não tem verdade, não significa nada, ninguém entende o que está acontecendo. E ele diz assim: olha, se eu tivesse todos os dons, o dom da profecia, se eu soubesse de todos os mistérios, tudo fosse do meu conhecimento, se eu tivesse todos os estudos, fosse um intelectual ao extremo, toda a ciência. E ele diz assim: olha, mesmo se eu tivesse toda a fé do mundo inteiro,
Se eu mandasse os montes se transportarem de um lugar ao outro e eles assim fizessem, e se eu não tivesse amor, isso não ia valer de nada. Ele fala assim, olha, se eu pegar todos os meus bens, vender e distribuir aos pobres, e eu não tiver amor, nada disso vale. Eu fico olhando assim, igual, por exemplo, rede social hoje, tem muitas pessoas que estão fazendo caridade, estão doando as coisas, e eles vão lá doando as coisas para o pobre, fazendo selfie, postando. A Bíblia fala que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. É claro que tem pessoas que às vezes publicam, eu entendo, às vezes também não é porque você tem que criticar todos, não. Tem pessoas, por exemplo, que publicam ali, é porque é tipo assim, vamos supor, eu vou lá e faço uma campanha, e aí eu consigo muita doação. E aí as pessoas não ficam sabendo, não veem que eu fui lá e que entreguei, amanhã você fala assim, ele pegou e ficou para ele. Então tem gente que às vezes publica, é por isso, é que ele quer dar uma satisfação para as pessoas que ajudou na campanha, que a doação chegou onde tinha que chegar. Então tem gente que publica, é por isso. Mas tem muita gente que não, ele publica porque ele quer fazer igual aquele fariseu lá. Ele quer fazer a oração em voz alta, na frente, no meio de todo mundo, porque ele quer ser visto e elogiado pelos homens. Aí é que a palavra de Deus vem e fala assim, olha, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ter conhecimento. E Paulo, ele fala assim, olha, se eu vender tudo que eu tenho e doar aos pobres, olha que caridade que eu estou fazendo, né? Eu estou vendendo tudo que eu tenho e estou distribuindo para os pobres. É meio difícil encontrar alguém que faz isso. Mas vamos supor que alguém faça isso. Se ele não tiver amor, ele não adiantou de nada, ele não fez nada. É por isso que alguém disse assim, de inferno, de boa intenção, o inferno está cheio, né? O inferno está cheio de boas intenções. Porque a pessoa pode ser caridosa, ela não vai para o céu não é porque ela é boazinha. Ela não vai para o céu não é porque ela é caridosa. Ela vai para o céu não é porque ela é inteligente. Não é porque ela sabe a Bíblia de cor. Não, que ela sabe muitas orações. Não, ela vai para o céu se ela tem Jesus na vida dela. Se ela tem o amor de Deus na vida dela. Se ela reconheceu o amor de Jesus e reconheceu a salvação de Jesus, e ela tem esse amor de Deus expressado no próximo, se ela tem isso, então ela é salva, então ela verdadeiramente, é por isso que ela vai para o céu, não é porque ela é boazinha não, por isso que ele fala assim, de boa intenção o inferno está cheio, porque a pessoa pode fazer tudo isso, se tiver amor, é mentira, se não tiver amor, é mentira, se não tiver amor, é falso, se não tiver amor, não adianta, pode fazer muito, pode fazer tudo, mas sem amor, nada seria. E aí Paulo, ele fala o que o amor é e o que o amor não é. E aí, olha como que é contrário a definição para o amor que o apóstolo São Paulo dá. Olha a diferença de como que ele fala que é o amor. Porque o amor hoje, para muitas pessoas, a gente fez a brincadeira aqui, né? Para você, o que é o amor? Tivemos um monte de resposta bacana, bonita, inteligente aqui. Mas muitas pessoas que não responderam, muitas pessoas que nem estão participando do programa, não estão nem ouvindo o programa. Mas para ele o amor é aquela libertinagem chamada liberdade, que na verdade é libertinagem, é uma indecência, é o amor profano, o amor promíscuo. Então, Paulo não, Paulo ele fala assim, o que Paulo fala que é o amor? Para Paulo, o amor é sofrimento, o amor é sofredor, ele sofre pelo outro, mas ele é benigno. O amor não é invejoso, não me interessa se o outro está prosperando, se o outro está tendo muita coisa, se o outro está conquistando, está comprando. Que bom para ele, eu não vou ter inveja. O amor, ele não trata ninguém com leviandade, ele não é soberbo. Ele não age com indecência, a palavra é indecência. O amor não é para ser... O amor entre as pessoas que se amam, que estão na sua intimidade, não é para ficar sendo mostrado para os outros, não. Ele não se porta com indecência, não. O amor verdadeiro não busca os próprios interesses. Ele não se irrita, ele não suspeita mal. Olha que tem muita gente aí falando de amor e até passando por muito bonzinho que está longe disso aqui, não é verdade? Porque ele se irrita, ele suspeita mal e ele só busca o seu interesse. Ele faz as coisas, mas objetivando ter o retorno, ter a benesse, ter o troco que ele está esperando. É um investimento. É o interesse dele que está valendo. Outra coisa que Paulo fala que o amor não é. Ele fala assim, olha, o amor, ele não folga com a injustiça. Tem muita gente aí com o poder na mão, podendo ser justo e sendo injusto. E sendo injusto. Tratando com leviandade quem ele deveria tratar com respeito.
Olha aqui, o apóstolo Paulo fala que o amor, ele se alegra com a verdade. Mesmo se a verdade estiver vindo de uma pessoa que não é sua amiga, mesmo de uma pessoa que não é do seu relacionamento, mas se é verdade, isso deve te alegrar. Aquele negócio, muita gente dá tapinha nas costas da gente, mas fala mal por trás. Muita gente, às vezes, é colocado como se fosse mal, adversário, inimigo, mas ele está pelo menos falando a verdade, falando de frente. Enquanto muitos falsos ficam dando tapinha nas costas e falando e fazendo por trás. Então nós temos que parar e pensar seriamente nisso. O apóstolo São Paulo, ele fala assim, o amor não folga com a injustiça, o amor folga com a verdade. E ele repete, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí eu quero dizer aqui, por exemplo, quando a gente fala de casamento, que é uma esfera onde o amor pode ser encontrado. No casamento deve ser encontrado. O pessoal até brinca assim, quando a fome entra pela porta, o amor pula pela janela. Não. A fome entra pela porta, se tem amor, passa fome junto. Se tem amor, divide o pão. Tem só um pedaço de pão, parte ele no meio. Tem uma colher de arroz, parte essa colher de arroz no meio. O amor, ele no sofrimento é que ele é expressado. A pessoa está com saúde, está namorando, está dando beijinho, abraço, passeando, a pessoa adoece, o outro abandona e vai aproveitar a vida sozinho. Não, o amor tudo sofre. Tudo sofre. Mas eu quero destacar aqui agora, uma coisa que Paulo fala, e é muito, muito bacana, porque às vezes a gente não entende como que é esse amor. O que Paulo está querendo dizer com isso? Então Paulo, ele chega aqui, ele fala assim, o amor tudo espera. Mas o amor tudo espera, a gente pensa alguém sentado esperando, na beira do caminho. E muitas vezes não passa ninguém, muitas vezes não acontece nada. Não. Quando Paulo fala o amor tudo espera, ele está falando de esperança. Esperança de que amanhã vai ser melhor. Esperança de que nós vamos atingir o nosso objetivo. Esperança de que nós iremos vencer. Esperança que nós vamos sim chegar juntos lá na frente. Tudo isso é amor. O amor esperança. E aí, uma coisa mais maravilhosa ainda, que eu vejo muita gente lendo, cantando, recitando, repetindo, mas pouca gente sabe disso. Aí Paulo fala assim, que o amor, olha Erlim, não sei se você já ouviu isso, fala assim aqui, ó. Aí o apóstolo Paulo fala assim, o amor tudo suporta. E aí a gente pensa assim, as pessoas no modo geral, né? A gente fala o cidadão médio, a pessoa pensa assim, suporta. Ô Erlim, eu te suporto. É tipo eu quero dizer assim, olha, não gosto de você, não vou com a sua cara, mas eu te suporto. É assim que as pessoas entendem, certo? Mas tá errado. É certo, mas tá errado, né? É certo, mas tá errado. Porque Paulo tá falando não é isso. Paulo não tá falando que você tem que suportar o outro. Olha, o cara é chato, o cara é nhenhenhê, o cara é aborrecido, mas suporta. Não. Paulo tá falando assim, tudo suporta. Sabe o que é o suporte, Erlim? Nós temos aqui, ó, no seu estúdio, aqui, ó, aquela televisão está ali na parede. Por que ela não cai? Porque ela tem um suporte. Ela tem um suporte. Tudo suporta é eu ser suporte do outro e o outro ser suporte para mim. Por que esses equipamentos aqui em cima da mesa não estão caindo pelo chão? Porque a mesa está suportando. Por que eu não estou sentado no chão e nem em pé? Porque a cadeira está me suportando. Então Paulo fala que o amor verdadeiro tudo suporta. Nós temos suporte do outro. Não é nós suportar porque o cara é chato, o cara é nhenhenhê, é tititi, é blá blá blá. Não. É porque eu vou ser suporte para ele. Aquela televisão ali na parede, aquele ar-condicionado, aquela câmera, eles não caem porque eles têm um suporte para eles. Então você, meu amigo, deve ser suporte. Aí na sua casa, a mulher deve ser suporte do marido. E o marido deve ser suporte da mulher. Os pais devem ser suporte dos filhos. E os filhos devem ser suporte dos pais. Os irmãos devem ser suporte uns dos outros.
Os amigos devem ser suporte uns dos outros. Até mesmo não sendo amigo, mas o próximo, o conhecido, se nós podemos, nós devemos ser suporte para que eles não caiam. A palavra de Deus fala assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí a palavra de Deus fala assim: é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ampara. Quando um cai, o outro estende a mão e ajuda ele a se erguer, ou a reerguer. Então, o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. É isso. O amor tudo suporta quer dizer que o amor, ele vai lá e ele apoia o outro. Muitas pessoas falavam assim, Jesus, ô Jesus, você está andando com os pecadores, você está andando com os publicanos, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com os gentios. E aí, Jesus falou assim, olha, eu vim, foi para todos, e aquele que está são, não precisa de médico. Jesus, ele era suporte para os excluídos. Jesus era suporte para aqueles que eram colocados à margem do caminho. Jesus era suporte. Por que Jesus vai lá e cura um cego? A pessoa que tinha uma deficiência, ela vivia de esmola. Jesus vai lá e ele cura cego. Jesus vai lá e cura leproso, que era uma doença incurável, que era uma doença vergonhosa. Aliás, né, não é nem o caso, não, só abrir um parênteses aqui, né? Gente, deixa eu explicar para você. Ter o coronavírus não é motivo de vergonha. A pessoa às vezes pega o coronavírus, está escondendo o outro. Eu não tenho. Ter coronavírus não é motivo de vergonha, não é pecado, não é nada não. É o contrário. É o contrário. Tomara a Deus que eu não contraia esse vírus, não. Tomara a Deus, mas se porventura eu contrair, pode todo mundo falar que eu estou com o vírus. Se eu tiver, pode falar, ué. Qual que é o problema? Ok? Os leprosos, quando eles chegavam em qualquer lugar que iam ter contato com alguém que não era doente, eles gritavam, olha, eu sou leproso, para as pessoas manterem uma distância. Para as pessoas. Então, tem gente aí que está encarando o coronavírus como se fosse uma coisa horrorosa. Não. É uma doença que está... Qualquer um, de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer país, de qualquer cor, de qualquer nível social, financeiro, qualquer um pode pegar, gente. Então as pessoas não devem... Eu respeito a privacidade de todo mundo, claro. Eu, Antônio, respeito a privacidade de todo mundo. Mas eu estou falando assim, tem muita gente que está entendendo isso de maneira diferente. Não tem porquê ter vergonha. Não ter consciência, não falar com as pessoas que têm o problema, expor as pessoas mesmo sabendo que pode estar com o problema, e isso sim é para ter vergonha, não é verdade? Mas vamos voltar aqui, nós estamos falando do amor. O amor tudo suporta. A minha grande